Bom, gente, então hoje nós vamos fazer uma monitoria aqui de hipotireoidismo. A gente vai passar várias coisas aqui. Então, a organização ficou a introdução em etiologias, que tem muita etiologia, tem muita coisa para entender, tanto de primário, centrário, secundário. Então a gente tem que entender cada coisinha dessas aí, sinais e sintomas, que acho que é bem importante pra gente chegar num diagnóstico clínico, né? E o diagnóstico em si, como se dá o diagnóstico do hipotireoidismo. E o tratamento, como se faz, quando tratar, quando não tratar. Então aqui, a introdução a gente tem que trazer mais o eixo tireoidiano, né? A gente tem que entender bem esse eixo aqui para poder fazer o diagnóstico. A gente tem que entender o porquê, o que está acontecendo para a gente chegar lá e ver os níveis de T4 e TSH e entender qual o problema, onde está o problema, né? Então aqui mais um resumão, né? Que o hipotálamo ele sempre vai secretar TRH na adenohipófise para fazer a adenohipófise secretar o TSH. E o TSH por si só ele vai na tireoide, e na tireoide ele vai fazer a produção de T4 e T3, que o T4 e T3 vão ir para os tecidos e vão fazer suas funções metabólicas, né? Lembrar também que aqui também tem o sistema de feedback de alça curta e alça longa. A alça curta para a hipófise, fazendo o T4 e T3, se tiver muito T4 e T3, ele vai fazer uma inibição da hipófise, não deixando secretar TSH. E o T4 e T3 também fazem um feedback de alça longa lá no hipotálamo, diminuindo a produção de TRH, que na cascata vai diminuir a produção de novo de T4 e T3, né? Então isso tem que estar muito firme assim para vocês conseguirem fazer o diagnóstico lá na frente. Aqui a classificação, a gente classifica o hipotireoidismo entre primário, central, subclínico, periférico e extratireoidiano. O primário é exatamente tudo que a gente falar em primário na endócrino é um problema na glândula em si, né? Então, aqui é o mau funcionamento da própria tireoide, não tem muito outra coisa aqui. O central, sim. O central ele pode ser tanto secundário quanto terciário. O secundário é de causa hipofisária e o terciário causa hipotalâmica. Isso é também ligado também, né? A causa que, voltando aqui no eixo, o secundário, que é o segundo e terceiro, né? É uma causa terciária da diminuição do T4. Então, ele vai diminuir TRH, diminuir TSH e, no final, é uma produção diminuída de T4 e T3, que é metabolicamente. Então, tem que imaginar assim, secundário uma causa acima e terciário duas causas, né? Mas a gente usa esse termo central aí, que é normalmente neuroendócrino, e porque não tem como distinguir um do outro assim muito fácil. O subclínico ele pode ser um pré-hipotireoidismo, né? Mas então ele é um TSH elevado, então ele está tentando mandar produzir T4, mas o T4 está normal, então pode causar assim uns probleminhas. No final a gente vai ver bem certinho quando tratar, quando que não, mas tem que saber que existe o subclínico, e é muito importante porque ele é bem prevalente assim. O periférico extratireoidiano, ele tem uma resistência à ação no periférico dos hormônios tireoidianos ou da sua metabolização aumentada. Então, diversas causas podem dar isso, medicamento, pode ser problema genético, pode ser muitas coisas, mas é mais raro de acontecer, mas vocês têm que saber também que existe. Aqui o hipotireoidismo primário, ele responde a 95% do total de casos do hipotireoidismo, então deu hipotireoidismo, vocês têm que pensar em primário. Aí, fazendo todos os exames, a gente vai entender se ele é primário ou secundário, mas como é 95%, a gente sempre, se quer chutar, chuta primário, sabe? E a etiologia tem várias coisas que dá aqui, que eu coloquei umas, mas a gente vai passar bem certinho uma por uma depois, tá? O hipotireoidismo central, ele é mais raro de acontecer, então não está nem nos 5% a mais ali dos hipotireoidismos. A população geral é 1 para 20 mil a 80 mil, então é bem... tem 80 mil pessoas para ter um, né? Então aqui é mais tumores, necroses, turbogenéticos, fármacos dão bastante isso, então tem que pensar nessas etiologias aqui, mas a gente vai passar também. Aqui fatores de risco, lembrando que fator de risco não é necessariamente para diagnosticar, né?
Não é uma etiologia em si do hipotireoidismo. Então, mas tem mais propensão. Aqui a gente pode fazer um screening, talvez, de uma pessoa que tenha uma idade avançada, sejam mulheres, um histórico familiar já positivo para tireoidites, um bócio, né? Se tiver bócio, você vai pensar que é um problema tireoidiano, obviamente. Um nódulo tireoidiano. A radioterapia de cabeça e pescoço, se teve um câncer de cabeça e pescoço, teve que fazer radioterapia, tem que pensar também que pode dar um hipotireoidismo. Doença autoimune, tem diversas doenças associadas, né? Então, se tem uma doença autoimune, você tem que pensar que ela pode ter uma doença autoimune da tireoide. Fármacos, né, como o lítio, amiodarona, então esses são os mais utilizados, assim, que a gente vê que dá muito hipotireoidismo, né? A questão da bipolaridade, se o paciente está tomando lítio, que é um dos medicamentos mais usados na bipolaridade, ela pode vir a causar um hipotireoidismo. Mas é mais fácil você tratar o hipotireoidismo que a bipolaridade, porque não tem outro medicamento que você consiga colocar no lugar do lítio, né? E o hipotireoidismo é fácil de tratar, assim, em termos de eficácia, ele é alto, né? Então é mais fácil tratar um hipotireoidismo do que a princípio a bipolaridade. E aqui outras síndromes, né, como síndrome de Down, síndrome de Turner, eles estão bem relacionados com o hipotireoidismo também. Aqui a etiologia do hipotireoidismo primário, a gente tem, assim, uma grande maioria é sempre tireoidite Hashimoto. Aí a gente vai ter tireoidite subagudas, pós-parto, rídeo, tem diversas outras aqui que eu coloquei, se vocês quiserem ler uma por uma, para vocês entenderem mais ou menos assim a fisiologia de cada uma, né? Provavelmente vocês já tiveram fisiologia da tireoide. Se não tiveram, é interessante ler o Guyton, que ele mostra bem certinho como cada uma dessas doenças aí acarreta a tireoide, né? Então, as etiologias aqui do hipotireoidismo primário, a principal causa no mundo é a deficiência de iodo, né? No Brasil não é, porque o nosso sal é iodado, então é bem difícil dar uma deficiência de iodo na população, visto que a população consome muito sal, né? A principal causa no Brasil é a tireoidite Hashimoto, né? O que vocês têm que entender por tireoidite Hashimoto? Que é uma doença autoimune que tem títulos elevados de anticorpos antitireoperoxidases. Então você tem que lembrar assim que Hashimoto está com suspeita de hipotireoidismo, dose anti-TPO. Se está com hipertireoidismo, você dosa TRAB. Essas são as duas assim principais que você tem que dosar. O anti-TPO pode estar presente no Graves, pode, mas é bem menor a titulação do que no de Hashimoto. A doença de Graves também pode dar um hipotireoidismo, mas não necessariamente por causas primárias, assim, são o tratamento em si de um hipertireoidismo que vai destruir a tireoide em si e que vai causar um hipotireoidismo secundário, né? E secundário à causa, no caso. Aí tireoidites subagudas, granulomatose, linfocítica, pós-parto. Pós-parto é muito comum, então, mas elas normalmente são autolimitadas, até 80% das pacientes vão não ter um hipotireoidismo após. O Riedel, que é uma tireoidite que ele fibrosa, bem dizer, a tireoide, assim, então ele vai causando uma destruição da tireoide, e com isso a tireoide não funciona e vai causar um hipotireoidismo também. O câncer da tireoide não causa hipotireoidismo, assim, tipicamente, então a gente pensa mais se tiver um câncer, a gente já vai pensar mais no hiper, né, que é hiperprodutor. Os sinais e sintomas, cara, que tem muita coisa, então eu coloquei alguns, não coloquei todos. No Vilar ele mostra tipo, por sistemas, gastrointestinal, neurológico, psiquiátrico, reprodutor. Então, em todos os sistemas ele vai causar problemas, porque ele deixa o metabolismo inteiro lento, né? Então, onde você pensar, pensa num sistema, se tiver um problema na tireoide, vai diminuir esse sistema. O trato gastrointestinal você vai ter constipação, porque vai diminuir muito o trato gastrointestinal, vai ter diversos problemas. Então,
é bom pensar mais no aspecto geral, assim, perguntar pro paciente sempre se ele tá mais lento, se ele sentiu que tá mais cansado, essas coisas no geral, assim, porque especificamente é difícil você conseguir dizer todos, né? Mas muitos pacientes são assintomáticos ou ligosintomáticos no diagnóstico, porque hoje em dia você faz um exame de sangue e você já pega todos, né? TSH, T4, normalmente a gente pede só TSH. O T4 a gente pede se o TSH tiver algum problema. Mas hoje é mais fácil de diagnosticar assim antes do paciente ter algum sintoma, né? E a expressão plena do hipotireoidismo é conhecida como mixedema. A gente vai passar depois, se tiver muitos sinais e sintomas, assim, é clássico, a gente pode dizer que é um mixedema. Aqui eu coloquei diversos sinais e sintomas, que esse aqui é uma tabelinha lá do Vilar, que ele mostra os sinais e sintomas e a frequência, né? Como pode ver que a CIT pode dar a CIT, mas é 2%. Então, é muito difícil ser, né? E a astenia, alentecimento do reflexo aquileu, essas coisas que estão bem relacionadas, né? Mas, se vocês podem ver aqui, não sei se tem bradicardia. Não. Mas eu vou mostrar outra tabelinha daqui a pouco, que mostra o porquê que você tem que ter calma nesses sinais e sintomas, né? Mas outra coisa é importante vocês lerem pelo menos uma vez cada sintomazinho desse aqui, porque pode cair exatamente só um e vocês terem que dizer se é ou não, sabe? Aqui sinais e sintomas, então essa é a tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Ó, alentecimento reflexo aquileu. Esse aqui é uma comparação de pacientes com hipotireoidismo e o grupo controle que não tinham nada, né? O alentecimento foi 77% nos pacientes com hipotireoidismo, enquanto foi 6,5% em pacientes que não tinham. Então ele é bem sensível, né, para hipotireoidismo. Pele seca não é tanto, porque já tem 36% que tem no grupo controle também, mas se juntar todos esses sinais e sintomas aqui, é muito mais fácil você chegar num diagnóstico. Como bradicardia, tem 58% no pacientes de hipotireoidismo e 57% no grupo controle. Então não dá para ir só pela bradicardia, né? Tem que seguir mais um conjunto de sintomas. Aqui manifestações metabólicas e hormonais, o que ele muda, né, em todo o perfil lipídico e hormonal do paciente, é basicamente você pensar que o que devia estar baixo está aumentado e o que devia estar alto está diminuído. Que nem colesterol, LDL e HDL ali. O HDL e o LDL são bem certinhos de você ver, né? O LDL devia estar alto, devia estar baixo, está alto, e o HDL devia estar baixo e devia estar alto e está diminuído. E o colesterol total também está aumentado. E a vitamina D, que deveria estar um pouco mais alta e sempre está baixo. E hormonais também, né? Você vai ver diversas modificações. Manifestação neurológica, oftalmológica, psiquiátrica. Aqui eu coloquei algumas, não é todas elas, mas é importante você entender que o paciente com hipotireoidismo tem muitos problemas neurológicos. Então, aqui a principal e mais grave é o coma mixedematoso, que a gente vai passar depois bem certinho o que ele é. E os mais comuns são cefaleia, zumbido, astenia, dinamia, fala lenta, arrastado. Você pode ver que não é nenhum sintoma assim, específico do hipotireoidismo, pode ser muitas coisas, mas juntando todos os sintomas com um diagnóstico laboratorial, você pensa nisso, né? E outra coisa que oftalmologicamente falando é que está muito ligado também a glaucoma. O hipotireoidismo já está bem estabelecido assim como um propensor do glaucoma, né? Aqui o coma mixedematoso é a complicação mais grave do hipotireoidismo, é isso que a gente tenta não chegar nesse ponto aqui, mas normalmente é pacientes que já têm um hipotireoidismo franco de diversos anos e que não foi bem tratado ou nem foi tratado, sabe? Então é interessante nunca chegar nesse ponto, né? Porque que nem aqui pode chegar a mais de 60% de mortalidade, mesmo quando as medidas terapêuticas são realizadas em tempo hábil. Mesmo que você faça o que for, ainda a mortalidade é alta, sabe? Então é interessante nunca chegar nesse ponto, né?
E aqui tem algumas coisinhas que eu trouxe que não... Como os 5 P's da diabetes, aqui tem os 7 H's do combo mixedematoso, né? Eles sempre estão hipo, porque o paciente está muito lento, né? Ele está muito debilitado. Então, é hipotiroxinemia, hipotermia, hipoventilação, hipotensão, hiponatremia, hipoglicemia e hipocortisolemia. Então, ele está bem lento, está bem prejudicado. O sistema endócrino dele inteiro, assim, já está se perdendo, né? Então, aqui o tratamento, como é uma emergência, a gente tem que sempre começar com suporte hemodinâmico e respiratório, né? E aquecimento corporal, como vocês já viram, provavelmente mata muito a hipotermia. Então, tem que aquecer esse paciente, tem que fazer correção de distúrbios hidroeletrolíticos, que isso causa problemas inúmeros, né? Antibióticos sem infecção, tentando não chegar numa sepse. Uma reposição de levotiroxina, que esse é o problema realmente do paciente, né? E glicorticoides. O diagnóstico a gente sempre separa também, né? Entre primário e central. Tem como você diagnosticar um ou outro apenas por clínica não, mas por laboratorial, né? E aí você vai saber onde que você tem que ser tratado o problema. As alterações do primário são sempre assim, aumento do TSH em níveis baixos de T4 e T3. Por quê? Se é um problema tireoidiano primário, sempre lembrar que é na glândula. Então, é um problema na tireoide. A tireoide não produz T4 e T3. Então, se ele não produz T4 e T3, o que a gente espera é que esteja o TSH muito elevado, né? Ele não consegue fazer o feedback negativo para hipófise e hipotálamo e vai liberar muito TSH. Então, essa é a característica mais comum. E não necessita dosagem de T3 para diagnóstico. Porque o Vilar até cita que tem vários casos que o T3 está normal. E que não necessita a dosagem no primário. No central, o T4 está baixo, né? Porque é um hipotireoidismo. Mas o TSH sempre ele vai estar normal, baixo ou até mesmo um pouco elevado. Não está muito elevado, sabe? A gente esperaria aqui que tivesse muita coisa elevada, porque se o T4 está baixo, ele vai fazer o feedback. Ele vai fazer que secrete muito TSH. A hipófise vai mandar secretar TSH a rodo para poder produzir T4. E na verdade esse TSH não tá entendendo que o T4 está baixo, sabe? Ele está normal, baixo ou pouca coisa elevada, não é muita coisa, então você tem que pensar em causa central, né? Aqui eu trouxe algumas tabelas que as aulas deixam bem a desejar, assim, tanto em você fazer um passo a passo, assim, para você entender o que você tem que fazer quando chega lá na prática. Então, você sempre segue. Se você seguir essas tabelas, assim, essa aqui eu trouxe do Up to Date, mas tem diversas, né? Se seguir essas tabelas aqui, vocês conseguem entender bem certinho para onde que vocês têm que ir em cada paciente, né? Aqui, se tiver algum dos sintomas, os sintomas estão aqui do lado, que foi o que a gente conversou antes, a gente vai obter, se você tem uma suspeita de hipotireoidismo, a gente vai primeiro chegar no TSH, né? Aqui a gente vai separar TSH alto, normal e baixo. Se a gente está pensando em hipotireoidismo primário, o TSH vai dar alto. Aí, com o TSH, a gente vai pedir de novo TSH e T4 para fazer o diagnóstico. Então, a gente vai repetir o TSH e o T4 livre. Se o TSH for confirmado elevado, a gente vai ver como que está o T4. Se o T4 estiver baixo, que é o que a gente espera no hipotireoidismo primário, a gente já pode concluir que o paciente tem hipotireoidismo primário. Se o T4 está normal com TSH elevado, é o subclínico. Que daí a gente vai poder tratar ou não, dependendo do caso, a gente vai ver mais tarde. E a gente vai repetir o T4 livre em 1 a 3 meses para confirmar o diagnóstico de subclínico. E aqui o elevado pode ser diversas coisas, mas não vem ao caso agora. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha nisso aqui, sim, eu vou mandar os slides para vocês depois. Se quiserem saber de onde que eu tirei a referência desses quadros aí, me peçam que eu mando depois. Aqui uma tabela já do Vilar, o que fazer, né?
em cada caso. A gente vai ter que dosar TSH e T4 livre. Vai ter como vai estar cada um aqui. Isso é muito importante saber. Como está cada um em cada problema, no primário, central e subclínico. E o que você vai fazer com cada um, né? Se é um problema na tireoide, a gente vai dar levotiroxina. Se ele não está produzindo T4, a gente vai dar T4 para ele. Se é um hipotireoidismo central, a gente vai fazer ressonância magnética de sala túrcica. Lembrem que sempre que é um problema hipofisário, vocês vão ver isso mais para frente também, que hipófise ele secreta quase todos os hormônios assim principais para produzir nas próximas glândulas, né? Então vai dar muito problema. Então a gente sempre tem que lembrar que faz uma ressonância magnética da célula túrcica. Se estiver normal, a gente vai tratar com levotiroxina, porque não é um problema hipofisário. E se for um tumor, lesão infiltrativa, a gente vai para cirurgia ou radioterapia. Aí o subclínico a gente vai levotiroxina ou observar, dependendo do caso, né? A gente vai ver depois. Aqui é outra tabela que a gente tem que seguir. É muito importante olhar para essa tabela aqui e entender o que fazer, sabe? Porque é outra coisa que eles não falam pra gente, assim, exatamente na prática o que fazer. Então, eu tô trazendo pra vocês entenderem quando chegar no ambulatório, vocês conseguirem se deparar com hipotireoidismo, que é muito comum, e saber o que fazer com o paciente, né? Que é básico, mas a gente não tem essa formação, assim, prática pra chegar lá, né? Então, a gente vai dividir muito em comorbidades, assim, para o tratamento do hipotireoidismo. As comorbidades, o que são? Pacientes com aterosclerose coronária, né? Ou problemas arteriais, e idades acima de 60 anos. Se o paciente tiver essas comorbidades, a gente vai vir para cá. Assim, aí a gente vai ver se esse hipotireoidismo assim, é de curto prazo ou longo. Normalmente no ambulatório a gente nem sabe, né? Ele chegou lá, tem um hipotireoidismo e é isso. Mas se é um paciente de consultório que está tratando contigo faz muito tempo e ele do nada deu um hipotireoidismo, você sabe que é menor que 2 meses o hipotireoidismo dele, você vai tratar com 1,2 microgramas quilo dia, que é 75% da dose normal assim utilizada. Mas normalmente não é isso, né? Então a gente vai aqui pro não ou não sabe. A gente vai começar com uma dose oral de levotiroxina de 25 a 50 microgramas. Lembrando, se tiverem essas comorbidades, a gente pega muito paciente que não tem comorbidade nenhuma e está tomando os 25 microgramas com o TSH no teto. Então não é assim que funciona, você tem que fazer um tratamento mais agressivo. Nem mais agressivo, mas mais utilizado, sabe? Então, se você não sabe, você começa com 25 a 50 microgramas, vai mensurar o TSH em 4 a 6 semanas e você vai ver o TSH como é que tá, ok? Mas, normalmente eles não têm comorbidades, então a gente vai aqui pro não. A gente vai iniciar com 1,6 microgramas quilo dia. Então a gente vai começar, se tem 70 quilos, tu faz vezes 1,6 e essa vai ser a dose dele. Daí depende do medicamento, né? Se deu, vamos supor, 125 microgramas dia. Mas o Puran só tem de 130 e 100. Você vai ter que dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é conforme tá a posologia, né? Então, todos eles você vai mensurar o TSH em 4 a 6 semanas. O Vilar cita bastante 6 semanas, que é o tempo que o TSH modifica com o tratamento. E você vai ver o TSH. Se tiver normal, você continua o tratamento, né? Então, se está com o TSH nas metas, que a gente vai mostrar depois, a gente vai continuar o tratamento. Se tiver abaixo do limite, né, de referência, a gente vai, porque a gente está dando muito T4. A gente está dando muito T4, vai inibir o eixo, o TSH não vai conseguir mandar, né? Então, a gente vai ter que reduzir essa levotiroxina para o TSH ficar normal. E a gente vai repetir, né, de 6 a 8 semanas e fazer a graduação ali de qual é a dose certinha do paciente. Mas a gente já pode começar com 1,6. E aqui, se o TSH estiver alto, né, a gente tem que ver, aqui tem algumas dicas assim de quanto tá alto e quanto que você incrementa de levotiroxina, né? Mas é interessante vocês verem isso daqui bem certinho para vocês chegarem lá na frente e não ter problema tanto assim para tratar. Bom,
A posologia, outra coisa importante de você dizer para o paciente, né, quando ele chega na tua frente, é como administrar a levotiroxina. A levotiroxina é sempre em dose única diária e a meia-vida dela é de 7 dias, então não necessita você tomar diversas vezes, né. Sempre tomar em jejum, pela manhã, 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Porque ela tem muita redução da absorção, né, depois que come. E a dose varia com a idade e o peso do paciente. Aqui tem as doses, pode ver que neonatos e crianças até 3 anos, aqui 3 a 10 anos, elas vão diminuindo, né, a quantidade que necessita de levotiroxina. E o segmento é monitorar, né, o paciente com o tratamento, TSH após 6 semanas e ver, né, se tá certo, se não tá, chegar na meta ou não. Pode ver que a meta de 20 a 60 anos é 1 a 2,5, 60 a 70 anos de 3 a 4 e mais que 70 é 4 a 6. Então a gente tem que chegar nessas metas aqui para cada paciente. Caso o TSH esteja elevado, que a gente mostrou antes, aumente-se a dose de levotiroxina em 12,5 a 25 microgramas dias até que consiga a sua normalização. Então isso daqui a gente vai dosando 6 semanas até a gente chegar na meta. Aqui o hipotireoidismo subclínico eu quis trazer para vocês, porque é muito comum, vocês vão ver em ambulatório que em paciente obeso, paciente idoso, tem muito hipotireoidismo subclínico. Então, quando tratar, né? Quando a gente deve dar levotiroxina para um paciente com subclínico? Lembrando que o subclínico é o TSH elevado e o T4 está normal. Então, se o T4 está normal, normalmente os pacientes não têm muitos sintomas assim, mas se tiverem, a gente vai distinguir um do outro. E não tem muito consenso assim pro tratamento, sabe? Cada um diz uma coisa. Até aqui o texto que eu trouxe com a tabela do UpToDate, eles divergem um pouco. Mas, assim, acima de 10 de TSH, normalmente se trata, sabe? Então é uma coisa assim, se o T4 tá normal e o TSH tá maior que 10, tu trata. Porque provavelmente vai virar um hipotireoidismo. E aqui tem umas dicas, né? Que esse é o texto do Vilar. Mais que 7 para risco cardiovascular aumentado ou de 4,5 a 9,9, né? Que acima de 10 você vai tratar normalmente, mas então até 9,9. Se houver anti-TPO elevado ou ultrassonografia compatível com tireoidite de Hashimoto. Por quê? Porque vai virar, né? Uma tireoidite de Hashimoto, muito provavelmente. Assim, o TSH já está aumentando, a tireoide já não está funcionando tão bem. Então, pode ser o início de uma tireoidite de Hashimoto. E aqui tem, né, como você seguir com esses pacientes também. Bom, gente, é isso. Eu vou... Qualquer dúvida que se vocês tenham quanto a essa matéria, podem me avisar. Se eu não souber, eu procuro para vocês. E espero que vão bem. E qualquer coisa, estou aí, tá?